Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Eu sou Gabriela Patu, terapeuta, e o tema do vídeo de hoje é: descubra a tabela das emoções e amplie a sua inteligência emocional. Quando a gente fala em inteligência, geralmente a gente já faz ali uma associação com a mente, com o nosso intelecto, a nossa capacidade intelectual. Mas essa é a inteligência cognitiva. E existem vários tipos de inteligência, mas nesse vídeo eu só vou ficar entre a inteligência cognitiva e a emocional, porque senão ele ia ficar muito extenso. Então, não, e eu já tenho dificuldade em fazer vídeo curto, então vamos lá. A inteligência cognitiva é a nossa capacidade de usar o cérebro para ler, aprender, memorizar, raciocinar, prestar atenção. Então, é todo aquilo que a gente aprende durante a nossa vida para utilizar nos momentos que são necessários. Então, a gente retém ali as informações, tudo que a gente aprende, né, por conta da nossa inteligência cognitiva, e a gente pode aplicar isso quando necessário. Então, vejam que é extremamente importante a inteligência cognitiva, e ela deve ser estimulada, né, sobretudo na infância. Então, o que é que acontece? O que é, então, a inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de lidar com emoções e sentimentos próprios e de outros indivíduos. Então, não é deixar de sentir. Eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente, eu não sinto nada, eu não choro, eu não tenho nenhum tipo de desculpa. Não, não é isso. Você vai sentir da mesma forma, mas você vai conseguir agir da melhor maneira, apesar do seu sofrimento. Melhor maneira essa que vai ser positiva para você e para as pessoas com as quais você convive. Então, a inteligência emocional é tudo. É tudo de bom. Mas para você acessar a sua inteligência emocional, você precisa ali ter uma inteligência cognitiva, tá? Fato. Mas não adianta você ser uma pessoa excelente em matemática, mas que não sabe resolver um conflito ali na sua relação afetiva amorosa. Você se descontrola e caga tudo ali na sua frente porque você não tem o mínimo de equilíbrio. Então, realmente, não adianta. Então, vamos lá. Quem é a referência nesse tema, né? Quem é o cara que a gente pode estudar para garantir que a gente compreenda de verdade o que é a inteligência emocional? Daniel Goleman, ele é inclusive o autor do best-seller Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Eu adoro esse tema, porque o que é ser inteligente para você? É saber tudo de gramática, história, geografia? Ou aquela pessoa que consegue ali resolver um conflito com calma, tranquilidade e racionalidade? Ou é aquela pessoa que consegue escutar o que não quer ouvir, mas agir da melhor maneira, mesmo tendo sido de certa forma contrariado e contrariada? Eu considero essas pessoas muito mais inteligentes, né? Mas vamos lá. Então, segundo a definição de Daniel Goleman, inteligência emocional é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e gerirmos os impulsos dentro de nós e em nossos relacionamentos. Então, só o fato de você conseguir gerir impulso já te coloca à frente da maioria da população, porque a maioria das pessoas age por impulso. Por quê? Aí eu vou bater mais uma vez naquela tecla da inconsciência. Porque estamos vivendo no automático, porque somos inconscientes, que a gente não pensa antes de agir. A gente só reage. E é por isso que a vida da gente geralmente é toda cheia de encalacro, porque a gente está entrando em conflito sem necessidade, né? Mas vamos lá. Ele ainda afirma que o desenvolvimento da inteligência emocional pode ser ampliada através de um exercício diário, assim como a sua saúde mental, o seu equilíbrio. É uma dedicação diária. Você nunca pode deixar a sua mente livre por ela mesma, porque ela vai te levar para sombra, para processos ansiosos, depressivos, estressantes. Então é você que tem que trabalhar ela diariamente para que ela não te leve para esse descontrole. Mas vamos lá.
Então, e ela resulta, né, quando você diariamente trabalha a sua inteligência emocional, o resultado é a diminuição dos níveis de ansiedade e estresse, além da melhor capacidade de tomada de decisão, administração do tempo, ou seja, produtividade e aumento da autoconfiança. Então veja só o quanto a inteligência emocional é incrível, é maravilhosa, né? E foi engraçado que assim, antes as pessoas elas não davam importância para essa inteligência. Na verdade era só a cognitiva que era ali explorada. O que foi um grande erro, né? Porque hoje as pessoas, inclusive os educadores, já têm o entendimento de que a criança deve ter a inteligência cognitiva estimulada e a emocional da mesma forma. Então, a invalidação de emoções na infância afeta diretamente na inteligência emocional daquele adulto, né? Daquele adulto. Então, já existem, inclusive, estudos que comprovam que existe uma relação da invalidação emocional com o desenvolvimento de transtornos de personalidade, como borderline, histriônico, narcisista. Olha só, né? Então, é muito importante que, a partir de agora, você que está vendo o seu vídeo, você trabalha as suas emoções. E se você está criando aí crianças, né, principalmente, que é nesse momento que tudo vale, que tudo tem que ser definido na primeira infância, né? Não invalide as emoções dos seus filhos, das suas filhas. Não é que você tenha que aceitar as birras. É que você precisa mostrar para aquela criança que o medo que ela sente é válido. A raiva que ela sente é válida. A frustração que ela sente é válida. Mas que ela precisa entender que nem sempre as coisas vão acontecer como ela quer. Que ela precisa agir apesar do medo. Que chorar é uma coisa que é extremamente importante. Porque deságua, desabafa. Então, é a forma como você lida com essas emoções que vão influenciar diretamente na inteligência emocional dessa criança quando ela for um adulto, uma adulta. Então, preste atenção nisso, não invalide, não mande engolir o choro. Não bata na criança que está fazendo birra. Não deixe ela fazendo birra sozinha. Converse com ela. Diga, ó, eu sei que você não está feliz com isso, mas eu não vou poder fazer isso para você nesse momento por causa disso, ok? Você vai chorar, você vai ficar triste, mas vai passar. Eu compreendo, mas vai passar. Você vai ficar bem, mas nesse momento vai ser desse jeito que eu estou explicando para você, ok? E assim vai, tá? Então, vamos lá. A inteligência emocional tem 5 pilares, né? Que são esses pilares que vão definir a manutenção dessa inteligência emocional pelo resto da sua vida. O primeiro pilar, e o que eu considero mais importante, porque ele é a porta de entrada da inteligência emocional, e quando você abre essa porta com essa ação de melhoramento, né, a sua vida já muda completamente. Então vamos lá. O primeiro pilar, conhecer as próprias emoções, porque só assim você vai poder gerenciá-las. O que é que a maioria das pessoas fazem? Principalmente quando essas emoções elas são transformadoras, porque eu estou me policiando para não falar emoções negativas. Então eu falo emoções positivas e emoções transformadoras. Por quê? A raiva, ela não é negativa. Ela é necessária. Porque muitas vezes é a raiva que te motiva para você sair de uma situação em que você está sendo submetido a sofrimento. Então, essas emoções que são vistas como negativas pelas pessoas, são elas que transformam. São elas que fazem com que a pessoa saia de um ciclo abusivo, por exemplo. São elas que fazem com que as pessoas reajam quando elas estão sendo atacadas. Então, assim, qual é o problema da raiva quando você não controla? Qual é o problema da tristeza quando você não sabe lidar com ela? Qual é o problema da angústia quando você não trata? Então, elas são emoções que são transformadoras. Então, eu estou me policiando. Foi uma coisa que eu estava pensando isso justamente quando eu estava estudando
sobre esse assunto para fazer esse vídeo para você. Porque existe esse entendimento de que essas emoções são negativas e as pessoas ficam evitando elas justamente por elas serem negativas. Elas só querem as positivas. Por isso que elas ficam buscando prazer, fugas, ao invés de tratar aquilo que está machucando elas. Elas colocam por debaixo do tapete e vão fingir que está tudo bem, bebendo, usando droga ilícita, entrando em relacionamento furado, enfim. Então, vamos lá. O primeiro pilar da inteligência emocional é conhecer as próprias emoções e só assim gerenciá-las. Porque você precisa conhecer para lidar. Se você não conhece, como é que você vai lidar com aquilo? Ou seja, mais uma vez, trazer para a consciência aquela sombra, trazer para a luz aquela sombra que está mexendo aqui com você. Beleza? O segundo pilar já é o controle das emoções e o entendimento das suas emoções através da sua ótica e da ótica do outro. De que forma as suas emoções estão impactando você e o outro. Então, olha só que bacana isso, né? Olha só que interessante. Então, veja que são duas ações de melhoramento que vão garantir ali a sua inteligência emocional, que elas vão ser boas para a sua vida como um todo. Elas vão ser transformadoras para a sua vida. Então, presta atenção nisso, né? A gente nem chegou na tabela das emoções e eu já estou te dando aqui ações de melhoramento que vão mudar a sua vida, que vão fazer com que você melhore, inclusive da ansiedade, depressão e estresse. Então, vamos lá. Terceiro pilar, automotivação. É a racionalização e a aceitação dos pontos que você pode melhorar. E sempre tem. Para algumas pessoas, entender isso é péssimo. Aceitar que errou, que erra, que é falho, que é falha, é uma coisa complicada para muita gente. Por quê? Autoconfiança, autoestima baixa, necessidade de ser perfeita para poder ser aceita, tanta coisa, né? Se a gente fosse entrar, ia ser um vídeo só para isso. Mas é emocionalmente inteligente quando você percebe que você é um ser humano em construção. Mas isso não te dá o direito de errar sempre, não, tá? Mas te dá o dever de estar sempre melhorando. Então é muito importante que você diga, cara, o que é que eu preciso mudar em mim para eu me relacionar melhor com as pessoas? Você vai encontrar algum ponto. Trabalhe esse ponto. Se esforce para isso. Né? E essa automotivação, ela é extremamente importante para o seu bem-estar, porque as pessoas elas sempre ficam colocando a responsabilidade nos outros. Não dá certo. Isso é mais uma fuga. Isso é mais uma forma de você continuar adoecido e se vitimizando. Nada dá certo para mim. As coisas nunca funcionam. Meus relacionamentos sempre são ruins. Eu nunca dou certo no trabalho. Tem certeza que é o mundo ao seu redor que está todo errado? Não é você que precisa mudar nada? Não faz nem muito sentido esse discurso, né? Então, vamos aí utilizar a automotivação para melhorar. Perceba que é para melhorar. Então, é você, é com você. O quarto, empatia. Sempre se colocar no lugar do outro. Inclusive, eu li uma matéria no portal Catraca Livre. Eu vou até deixar os links, né, de algumas matérias aqui para que vocês podem dar uma lida também, que é importante para reforçar aqui, né, as informações que eu estou passando para vocês nesse vídeo. E fala que é justamente de que forma a gente deve estimular a inteligência cognitiva e a inteligência emocional nas crianças. E para estimular a inteligência emocional é isso, é o conhecer as emoções, né? Você conversar sobre essas emoções com aquela criança e fazer com que ela entenda e aplique a empatia. Porque isso já faz com que ela tenha a noção de que ela não está sozinha, que ela não é a pessoa mais importante do mundo e que o mundo não vai girar em torno dela. Que ela precisa olhar o outro com a mesma importância que ela se olha. Então veja só esses dois exercícios para as crianças desenvolverem a inteligência emocional, como eles são importantes. E obviamente é importante para nós também. Porque quando a gente não trata aquela criança, nós crescemos extremamente infantilizados emocionalmente.
né? E isso só traz problema. Isso não ajuda em nada no nosso crescimento, na nossa maturidade emocional e consequentemente, na nossa saúde mental, né? Então, trabalhe a empatia. Sempre se coloque no lugar do outro. Sempre. É muito difícil você achar um exercício que seja tão transformador quanto esse. Você se colocar no lugar do outro. É muito importante. E o quinto e último pilar da inteligência emocional é os relacionamentos interpessoais com outras pessoas. Eles precisam sempre ser saudáveis e positivos. E isso é uma dedicação que você tem que ter. De que forma você contribui para aquele relacionamento ser saudável e positivo? Se você só fica criticando a pessoa, julgando, dando alfinetada, brigando por causa de política, provocando aquela pessoa, de que forma você vai manter essa relação saudável e positiva? Me fala, pelo amor de Deus. Sendo desagradável, sabe? Grosseiro, chato, penteiro, não tem como, gente. Então, se dedicar para que você tenha relações interpessoais de qualidade é o quinto e último pilar da inteligência emocional. Então, vê, gente, levando aqui esses 5 pilares como ações positivas de melhoramento diário para você, vai ser muito difícil você ser uma pessoa adoecida. Agora, o que é que acontece na maioria das vezes? As pessoas, elas não querem fazer nada. Elas querem ficar bem só tomando aquele Rivotril. Elas querem ficar bem só cheirando aquele pó. Elas querem ficar bem só enchendo a cara de cachaça no final de semana. Ou todos os dias, muitas vezes. Não tem como. Você precisa trabalhar você mesmo, você mesma. Você precisa ter uma rotina saudável. Você precisa praticar atividade física. Você precisa ter acesso a conteúdos que são transformadores, que vão te ensinar a ser uma pessoa melhor. Porque se você só fica vendo pegadinha e porcaria na internet, você tá ferrado, você tá ferrada. Se o seu momento de relaxamento é só voltado para você comprar coisa na internet, maquiagem, roupa, qual foi, cara? Você vai resumir sua vida a isso, velho? Tá, para! Não tem milagre, não. Você precisa se dedicar. É a sua vida, a sua saúde mental que está em jogo. Você fica aí, sabe, se prendendo a coisa superficial. Para com isso, pô. Então, vamos lá. Qual foi o primeiro pilar da inteligência emocional? Conhecer as emoções. Primeiro pilar. Aquele que a tabela das emoções vai te ajudar profundamente. O que a gente faz num processo terapêutico? A gente conhece as nossas dores emocionais, a gente acessa essas dores emocionais para que a gente possa superar cada uma delas. Beleza? Beleza. A tabela das emoções é exatamente isso. Então, vamos lá. A primeira coluna da tabela das emoções, se você quiser dar um pause agora nesse vídeo para poder pegar um papel, uma caneta, então, não sei, abrir o bloco de notas aí no seu notebook, no seu celular, enfim, na forma como você quiser. Se você quiser dar um pause, esse é o momento que aí eu vou dizer para vocês como é que funciona a tabela, tá? Então, simbora. Na tabela das emoções, que ela serve justamente para que você conheça e supere essas emoções. Na primeira coluna, você vai colocar um evento negativo. Seja ele qual for. Mesmo que ele tenha acontecido há 30, 40 anos atrás. Não importa. Você vai colocar esse evento negativo na sua tabela. Primeira coluna, evento negativo. E aí, gente, são vários exemplos, tá? A primeira crise ansiosa, eu listei alguns aqui para não ficar viajando. Apresentação de um trabalho que foi ruim, morte de um ente querido, demissão, término de relacionamento. Então você perceba que você não precisa detalhar muito, porque na hora que você colocar esse evento negativo dessa forma que eu expus aqui para você, você já vai vir, as lembranças vão vir com tudo.
Porque a mente é assim. A mente inconsciente, ela te joga naquilo que dói, porque para a mente ela está te alertando. Ela está salvando a sua vida. Mas não está. Né? Não está. Então, vamos lá. Na primeira coluna, o evento negativo. Na segunda coluna, você vai colocar a emoção que esse evento negativo te trouxe. Qual foi a emoção? E aí a gente tem, gente, uma infinidade de emoções que a gente pode colocar. Então, só dentro do medo a gente tem preocupação, pânico, nervosismo e insegurança. Na raiva, a gente tem hostilidade, ódio, frustração, irritação, inveja, desgosto. Na tristeza, a gente tem pesar, desapontamento, desagrado, arrependimento, vergonha. Na surpresa, a gente tem confusão, espanto, abalo, perplexidade. Na alegria, a gente tem animado, orgulhoso, otimista, entusiasmado. E no amor, a gente tem pleno, pacífico, afetuoso. A gente tem a compaixão, o desejo, enfim, a nostalgia. Então, são várias emoções que é muito importante que vocês conheçam e saibam lidar com elas. Por isso que essa tabela é fantástica. Então, vamos lá. Primeira coluna da tabela, o evento negativo. Segunda coluna da tabela, a emoção que aquele evento negativo te traz. Essa vai ser a parte mais fácil da tabela, porque você vai lembrar disso de uma maneira que muitas vezes até você chora. Você chora muitas vezes. Porque você lembra. E a mente é o seguinte, ela te joga para aquela situação lá e para a mente, você está vivendo aquilo de novo. Ela não entende o que é real e o que é lembrança. E ela vai jogar para você todos os neurotransmissores estressores e você vai sentir tudo que você sentiu lá quando você viveu. Por isso que ficar lembrando de coisas ruins é péssimo. Te adoece profundamente, porque o seu corpo também fica trabalhando quimicamente para que você se estresse novamente com aquilo e sofra novamente com aquilo, né? Então, vamos lá. Primeira tabela, evento negativo. Exemplo, primeira crise ansiosa. Segunda tabela, a emoção que aquele evento negativo te trouxe, pânico, medo. E na terceira tabela, as sensações físicas que aquele evento negativo e aquela emoção te trouxeram. Então, vamos lá. Primeira crise ansiosa, evento negativo. Primeira coluna. Segunda coluna, emoção que esse evento negativo te trouxe, pânico, medo. E a sensação física na terceira coluna, falta de ar, taquicardia. Então, vamos lá. E assim você vai seguindo com todos os eventos negativos que você lembrar. É importante que esses eventos negativos eles sejam colocados em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente. Porque se você lembra ainda dessas coisas que aconteceram há muitos anos atrás, é porque você não superou. Porque quando a gente supera, a gente não lembra. E quando a gente lembra, a gente não sofre, porque a gente já superou. Então, você vai colocar esses eventos em ordem cronológica do mais antigo para o mais recente. E você vai trabalhar cada um deles, tá? Eu vou dizer já já como a gente vai trabalhar cada um deles. E aí você faz no seu tempo. Eu quero trabalhar 1 por dia. Eu quero trabalhar 3 por dia, porque a minha lista tem mais de 400 eventos negativos. Eu tô brincando. Mas estabeleça da melhor forma para você. O importante é que você lide com tudo isso que você encontrou construindo a sua tabela, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe mais alguns exemplos para que você entenda como é que você pode montar a sua tabela. Então, a gente tem ali na primeira coluna o evento negativo, na segunda a emoção que aquele evento negativo te trouxe e na terceira coluna na terceira coluna o sintoma físico que aquele evento e aquela emoção te trouxeram. É sempre assim que você sofre. Você lembra, você sente a emoção e tem um sintoma físico. Você lembra, sente a emoção e tem um sintoma físico. Então, vamos lá. Primeira crise ansiosa, emoção pânico.
fisicamente, falta de ar. Segundo evento, a apresentação de um trabalho em que você foi mal. A emoção foi o nervosismo e a sensação no corpo foi sudorese excessiva. Morte de ente querido. A emoção foi luto, tristeza e as sensações no corpo foi dor de cabeça, dor no peito. Evento negativo, demissão. Emoção que trouxe choque, né, susto. As sensações no corpo, todas as sensações que a ansiedade te dá, né? Um ataque cardíaco, falta de ar, sudorese, tremores, assim, você teve um impacto extremamente, que perdeu o emprego é punk, né? Término de relacionamento, evento negativo, né? A emoção, espanto, a impotência de não poder mudar a opinião da outra pessoa, né, em relação ao término, e a sensação no corpo, aquele peso no peito, aquela angústia. Então, vamos lá. Você já tem montada aí a sua tabela, que tá do jeitinho que eu especifiquei. Evento negativo, emoção e sensação física. E agora você vai tratar cada item dessa tabela. De que forma? Superando, utilizando esse ritual maravilhoso que para mim, para os meus pacientes, tem sido extremamente transformador, que é o Ho'oponopono. Esse ritual havaiano que te tira, né, desse momento de raiva, de rancor, de decepção, de arrependimento, e te joga para o momento presente, momento esse que você vai estar trabalhando a gratidão, o amor, o perdão. Olha só que coisa linda. Então vamos lá. Vamos pegar a primeira crise ansiosa, que é o primeiro item lá, que aconteceu quando você tinha 10 anos, quando você estava no médico. Então vamos lá. Eu sinto muito por ter tido essa crise ansiosa, mas eu me perdoo, porque eu sei que a ansiedade é uma doença que precisa ser tratada. Eu me amo e me aceito profundamente e completamente. E eu agradeço pela oportunidade de superar essa crise. O Ho'oponopono, ele pode ser repetido 108 vezes. Inclusive as pessoas usam japamala, acho que eu já falei sobre isso por aqui. A japamala tem 108 contas e aí você faz, né, repete as frases por 108 vezes, continha por continha. Mas não é necessário que você faça por 108 vezes. Se você quiser fazer usando ainda a japamala, ótimo, mais uma âncora para o seu presente. Mas faça. E faça lembrando do evento e se conectando com cada frase do Ho'oponopono, que é: eu sinto muito, eu te perdoo, eu te amo e eu sou grato. Eu sinto muito, eu te perdoo, eu te amo e eu sou grato. Faça isso, se dedicando a isso, e perceba o quanto você vai melhorar. Porque o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar trazendo uma emoção que você não acessa porque ela é dolorosa, e você vai estar ressignificando ela, se perdoando por ter passado por ela, agradecendo por ter passado por ela, porque agora você está aprendendo, se aceitando por ter passado por ela. Então, olha só que coisa bonita. É justamente isso que acontece no processo terapêutico. Você percebe a sua dor, você aceita aquela dor, você supera a dor e você segue. O que é que tira a gente do sofrimento? O que é o grande mote das minhas terapias para o fim do seu sofrimento? O agora, o hoje, o palpável, o real. Não o que aconteceu no passado que você não pode alterar, e nem no futuro que ainda nem aconteceu. E é justamente isso que o processo de sofrimento faz. Ele te joga no passado ou no futuro. E você deixa de viver o agora. Então, quando você faz o Ho'oponopono, você se conecta com o agora.
com hoje. Você não vai mais passar por aquilo. Você passou por aquilo há 20 anos. Então tá na hora de esquecer aquilo e seguir. Como é que você esquece? Perdoando a você e ao outro. Amando a você e ao outro. Agradecendo a você e ao outro. É assim que você faz. É assim que você melhora. Massa? Ah, então quer dizer que eu não devo tomar nenhum remédio. Não. Existem, existem, inclusive, medicamentos que são necessários quando você está num processo depressivo porque tem um desequilíbrio hormonal. E é necessário que você equilibre esses hormônios com medicamentos, fora outras coisas também, estabilizador de humores. Eles são importantíssimos. Agora, você não deve se resumir a eles. Porque eles só vão conseguir equilibrar os teus sintomas físicos. A tua mente vai continuar trabalhando errada. E aí, como é que você vai melhorar, meu Deus? Não tem como. Então, você precisa trabalhar a sua mente. E a solução de trabalhar essa mente e ser mais inteligente emocionalmente é focando nas suas emoções. Em superar essas emoções e viver o agora. O presente. O que é que você pode fazer hoje para se sentir bem? E é você que tem que cuidar disso. Jamais esqueça. Não é o seu parceiro, seus filhos, seu bicho de estimação, seu chefe, a pessoa que está andando na rua, que você fica puta com ela porque ela está andando devagar. Não é o mundo que tem que mudar ao seu redor. É você. E a inteligência emocional vai fazer com que você melhore. E aí sim você vai ver o mundo sobre outra perspectiva. Mas é você que tem que cuidar disso. Beleza? Então, gente, eu espero que tenha ficado muito claro aqui como é que funciona a tabela, né? É uma tabela que é muito simples. É uma tabela que é transformadora. Eu apliquei em mim e eu confesso que chorei muito na hora que fui lembrar desses eventos que eu não os acessava realmente. Eu fugia demais deles. Mas quando eu fiz isso foi uma coisa muito libertadora. E é engraçado que quando você começa a fazer ações, a aplicar ações de melhoramento na sua rotina, essa tabela é uma das ações, os 5 pilares, são cinco exemplos maravilhosos de ações de melhoramento. A sua vida começa a melhorar de uma maneira tão fluida que, sabe, tudo vai tendo sentido, você não sofre mais por coisas que antes você sofria. Então, o processo de melhoramento, ele é lindo, ele te dá uma real liberdade. Então faça isso, invista em você. Invista em você, tá? Então é isso, quero agradecer a audiência. Compartilhe, curta esse vídeo, mande para alguém que você acha que vai curtir esse conteúdo. Me siga nas outras redes, Instagram, Kawaii, TikTok, @Gabriela Patu, no Spotify, Oráculo Cast, coloca lá tudo junto, sem acento. E é isso, eu desejo para vocês uma ótima semana com muita inteligência emocional.